A palavra de Deus é santa e eficaz, e ela se renova a cada dia, amém? Tudo nesse mundo vai passar, diz o Senhor, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Oh, graças a Deus. Ele disse, né? Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, amém, queridos? Gênesis, o início, começo, princípio de todas as coisas. Gênesis capítulo 3, versículo 1 a seguir. Quem achou, diga amém. Vamos ler então. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus diz: não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, deu também ao seu marido, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela variação do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão à mulher: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? Disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que todas as feras e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. Porém a inimizade é entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a sua semente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor na tua conceição, com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da sua mulher, que comeste da árvore que ordenei, dizendo: não comereis dela, maldita é a terra por sua causa. Com dor comerás dela todos os dias do trabalho da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, do suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém, Jesus, glória a Deus. Pode sentar, os amados. Feche sua Bíblia, por favor. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor Deus, por iniciar o culto orando e louvando o seu nome. Estamos muito alegres, Senhor. Pedimos, Papai, que o Senhor fale os nossos corações. Fala, Pai, nos colocamos aqui na sua dependência, Senhor Deus. Repreenda qualquer resistência, barreira, obstáculo. Caiam por terra tudo aquilo que tenta resistir à Tua palavra, de ser ministrada, ouvida e crida. Ó Deus, tira o sono, o cansaço, tudo que tenta desviar o pensamento, tudo que tenta levar essa pessoa para qualquer outro lugar agora, que não seja estar ouvindo a Tua palavra, cai por terra em nome de Jesus Cristo. Haja receptividade nos corações, Pai. Haja fé, Pai, em nome de Jesus oramos, Deus, crendo que Tu és o Deus que fala conosco, ó Deus. Fala os nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus oramos e Te agradecemos, e todos dizem amém, Jesus.
Queremos compartilhar o coração da amada igreja hoje, né? Essa palavra do Senhor nosso Deus. Deus te trouxe aqui, nós oramos, Ele conhece a necessidade de cada um, né? E Ele sabe todas as coisas. A gente vê que o começo, o início, né? Aqui Adão e Eva colocados no jardim, num paraíso, ali para ter comunhão com Deus. Deus é um Deus de princípios, amém, igreja? Deus é um Deus de princípios. Deus tem o começo, tudo se inicia, tudo tem um princípio nessa vida, né? Tudo. E nós somos despertados a interessarmos mais, né? A despertarmos mais para o chamado de Deus, para o propósito de Deus, para a lei de Deus, a ordenança de Deus nas nossas vidas, porque é uma caminhada, né? É uma jornada com o nosso Pai. E a gente sabe que Deus, Ele trabalha de maneira diferente, as coisas com Deus é diferente, não é como nós pensamos, queremos, imaginamos. Deus trabalha no âmbito espiritual, e Jesus Cristo veio nos resgatar, nos transformar em filho, né? Nos reconciliar novamente com o Pai, depois de morrermos em Adão. E nós sabemos que a cada dia o nosso Deus está aí com um plano e um propósito, cumprindo a sua palavra, e a gente vê que isso é tudo para nós, né? Tudo, a vida com Cristo é tudo. A vida com Cristo é tudo, irmãos, não existe mais nada, né? Você pode ter tudo, conquistar tudo, você pode fazer tudo nesse mundo, vai virar pó, vai virar cinza. Mas a vida com Deus, aqui na nossa caminhada, nos posicionando a cada dia, entendendo o chamado de Deus, o propósito de Deus, zeloso das coisas de Deus, e nós somos chamados a cada dia, nos aperfeiçoando, crescendo, moldando, e passamos pelas provas, dos levantes, das tentações, das pelejas. É necessário que passamos, é da vontade de Deus, porque isso vai resultar num peso de graça, né, de entendimento, de crescimento, de desenvolvimento. É a obra de Deus, é o trabalhar de Deus a cada dia nas nossas vidas. Muitas vezes Satanás tenta frustrar, né? Ele tenta frustrar. Muitas vezes ele levanta numa batalha contra as nossas vidas, como ele levantou aqui, né, na vida de Eva e Adão. E o objetivo dele é frustrar, distorcer, mudar, nos tirar do caminho, da visão, do plano, do propósito de Deus. Ele morre de inveja de você, porque você tem um céu lindo, glorioso, eterno, perfeito e maravilhoso preparado para você, e para ele está preparado o inferno e seus demônios e a derrota eterna, e para você está preparada a felicidade eterna. Para nós, quem crê, diga amém. Amém, amém, querido, nós cremos, nós tomamos posse dessas maravilhas. Então a gente tem que estar muito atento ao princípio, ao começo. Fico imaginando que Eva, né, quando ela foi colocada ali com Adão no jardim do Éden, eu fico imaginando quanto tempo eles ficaram ali, naquele gozo, naquela alegria, desfrutando daquele paraíso perfeito e maravilhoso. Quanto tempo. Mas daqui a pouco chega o tempo da prova. Chega o momento de ser provado a obediência, a fidelidade, se é de Deus, se teme a Deus, se ama a Deus mesmo, se está de fato mesmo compromissado, se guardou a palavra no coração. E vai passando o tempo, a tentação ela não tem que derrubar a pessoa assim no chão, no pecado, para cair como Adão e Eva caiu da noite para o dia, não. É devagarzinho, né? Vai trabalhando aos poucos. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? O inimigo da nossa alma, como o povo pinta ele de chifre muito feio, ele não vem feio, ele vem bonito, né? Ele vem bonito para enganar. E a gente vê que a Eva chegou um momento, né, que ela estava ali, que passou várias vezes, né? E olhando, perdendo a palavra, perdendo o temor, enfraquecendo, porque estava com seus olhos onde não devia, estava muito perto, indo muito para onde não devia, onde ela não devia ir, onde está olhando.
E quando chega o momento, né, da tentação, quem era ela? Fraca, sedento, cedeu à tentação, pegou e comeu do fruto, né, desobedecendo a Deus, e ali morre Adão e Eva, e trouxe um resultado péssimo para a humanidade, para o mundo inteiro. Irmãos, preste atenção para você ver, preste atenção, as coisas de Deus é muito sério, porque muitas vezes é tão insignificante, tão pequeno o que Deus propõe para a gente, o que Ele quer, que muitas vezes nós ultrapassamos e não ficamos zelosos daquilo, achando que não tem nada a ver. E Deus simplesmente fala: olha, de toda a árvore do jardim você pode comer, Adão e Eva, mas nessa árvore que está no meio do jardim, nela não toque e dela não coma, porque se vocês comer, vocês vão morrer. Simplesmente, né? Aquilo que Deus falou, aquilo que Deus diz, muito sério. Parece insignificante, que isso? O mundo, o diabo, a tentação, muitas vezes nossa carne olha e vai sendo levado para esse lado, com esse conceito, essa vontade, esse pensamento tão insignificante, tão pequeno, tão que isso, aquilo, e imagina, isso daí não vai ter nada a ver, não vai morrer, não vai acontecer nada. De comer uma fruta, tantas frutas, já comi tantas, né? Agora, e esquece do principal, que foi a lei de Deus, né? A ordem de Deus, aquelas palavrinhas, 3 palavrinhas, né? 2 palavrinhas: não toque, não coma. E vem a principal, porque se comer, morrerá. O que aconteceu com Eva e Adão, né? Se desprenderam, se desligaram, não vigiaram, fugiram do princípio, deixaram o princípio da obediência, do temor, de guardar a palavra, de confiar, de acreditar, de crer em Deus, de viver para Deus, de enxergar e saber que só dele vem o melhor, só Deus tem o melhor, só nele nós seremos agraciados, salvos, perdoados, curados, libertos, só nele nós vamos entrar no céu, somente através de Jesus. E a gente vê na palavra de Deus que nós não podemos perder esse princípio. Fico imaginando o começo, né? Eva desfrutando de um paraíso tão gostoso, tão perfeito, tão lindo, tão maravilhoso, né? Eu creio que eles olhavam para o outro, aquela glória, Deus vinha ali, conversava, aquela comunhão, se falavam, interagiam, aquela comunhão maravilhosa, desfrutando daquele paraíso tão lindo, tão maravilhoso. Mas quando chega o momento da prova, da tentação, chega o momento dela, né, estar firmada mesmo em Deus, na palavra de Deus, compromissada, servindo, que era um momento que tinha que estar atento, porque vinha a tentação, vem o diabo naquele momento para desfocá-los, para distanciá-los, para levar a morrer, né, para destruir a vida deles. Eles caem, e trouxe a consequência no mundo inteiro. Tão simples ato de pegar uma fruta ali, que Deus diz para não comer, tão insignificante, olha o poder que teve isso, de matar a humanidade, de fazer a terra gemer e tremer, e sofrer maldição. Então a gente vê assim, irmãos, que muitas vezes, né, o inimigo vem e ele quer mostrar para a gente que o pecado não é nada. E às vezes a pessoa olha para aquele ato, mas a consequência que é terrível. Comer uma fruta ali, tudo bem, que é isso, já comemos tantos, né, do jardim todo, né, e a tentação, Deus está falando, Deus sabe, Deus falou que vocês vão morrer, com certeza não vai morrer, porque o dia que vocês comer, vocês vão ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. E ali vai eles, né, para essa atitude, fugindo dos princípios, do temor, da perseverança, da obediência, de guardar a palavra no coração,
E a gente vê que Deus, que é um Deus de princípios, né, irmãos, a gente aprende, tem aprendido, né, que com toda tentação vem um escape, né? Toda prova que nós passamos vem um escape. Eu falo assim, não fala assim, não grita assim, não fala isso, não faz essa acusação, não mente não olha o celular para essas coisas não, tudo vem um escape. Deus é tão maravilhoso, tão tremendo, Ele cuida tanto da gente, que tudo vem um escape. Tudo Deus nos desperta. Deus é muito perfeito, muito maravilhoso. Até por arrependimento que vem, né? Que muitas vezes nós resistimos a Deus em vez de resistir o inimigo da nossa alma, caímos na tentação. Depois resistimos a oportunidade que nos é dada de arrepender de verdade. E a gente vai perdendo, vai caindo, vai saindo dos princípios, vai acabando tudo, vai distanciando. Chega uma hora de ficar incrédulo, de achar, né, Deus é assim, é desse jeito, dessa maneira, olha aquela pessoa, olha aquilo, olha a minha situação, meu Deus, eu achava que era isso, aquilo, vai gerando um monte de coisa na mente, na cabeça, né, o diabo vai trabalhando de uma maneira que põe a pessoa incrédula, desacreditada de tudo, achando que nada existe. Então a gente tem que ter esse zelo, né? Você pode ver trazendo para nós hoje, quando é comum pessoas falarem, nossa, eu aceitei Jesus, né? Quando eu fui para a igreja, aceitei Jesus, me converti, recebi o Espírito Santo, que alegria, é como eu queria voltar para o primeiro amor. Esse primeiro amor com Deus, Jesus é o primeiro, Ele é o eterno, Ele é tudo, né? Esse amor é constante, o amor de Deus para conosco, a nossa comunhão com o Senhor nosso Deus, né? Tem que prevalecer, acreditando, confiando, vivendo, buscando. Irmão, nós temos que estar muito atentos aos princípios da palavra de Deus, né? Aquilo que, né, Deus trouxe, a gente vai ter que ir regando isso, desenvolvendo isso, frutificando, crescendo espiritualmente, colocando o coração em Deus, a fé, amando a Deus cada dia mais e mais, servindo a Ele cada dia mais e mais, buscando Ele cada dia mais e mais, uma vida de oração, de meditação na palavra, de perseverança, de busca, de batalha. Você já pensou se qualquer luta, qualquer batalha, qualquer raposinha que destrói os grandes parreirais, for fazer nós morrer, destruir, apartar, perder a salvação, sermos vencidos, destruídos? Não, Deus não tem isso para nós. Deus tem um escape, Ele tem um propósito, tem um chamado, Ele cuida, Ele desperta, Ele fala conosco, Ele nos acorda, Ele é Deus, Ele nos ama, e Ele te chama nesta noite, aleluia, para voltar em certas áreas da sua vida ao princípio, ao começo, a aprumar, a se levantar, a consertar, a fazer algo que agrada a Deus e continuar fazendo algo que agrada a Deus, mudando as coisas. Quando eu fui para Jesus, o primeiro amor, aquela coisa, eu orava, eu queria ir na igreja todo dia, eu lia a Bíblia todo dia, eu jejuava, e eu queria mais, e agora, por quê? Fugiu dos princípios, perdeu. E esses princípios há em toda a área da nossa vida, né? E como a gente é falho, tem princípios em tudo que a gente tem que voltar, é uma luta muito grande, uma batalha. O mundo também trabalha perfeitamente nessas coisas. Quantas vezes Satanás quer levar a gente ao princípio daquilo que a gente já tinha, a gente até já morreu, já não vive mais para aquilo. Muitas vezes de um vício, de um pecado, de uma idolatria, né, de sei lá o que for a situação. E nós temos que estar atentos, posicionando, sondando o nosso coração a cada dia, pedindo para Deus trazer à tona, para o Espírito Santo nos revelar a cada dia, Senhor, né? Pai, eu quebrei princípios, eu fugi, sofri consequências, estou sofrendo, mas eu quero voltar a Ele, eu quero fazer um concerto, eu quero prumar, eu quero voltar, Pai, eu quero, né, me restabelecer com Deus, eu quero renovar minha aliança com o Senhor, eu quero, Pai, me levantar nesta fé, nessa alegria, eu quero, Pai, receber, quero tomar posse, abraçar esse primeiro amor, esse amor tremendo com que Jesus me amou, com que Ele me curou, me perdoou, me salvou, me libertou, me deu dons, me tirou do mundo, das trevas, da escuridão. Eu quero caminhar assim, eu quero viver assim, eu quero estar dessa maneira, na presença do meu Senhor. Irmãos, Deus é tão maravilhoso, quantas coisas, diga comigo, Deus
Diga com bem ânimo e força: Deus tem muitas coisas maravilhosas para me comer, para me beber, para me alimentar, para me viver, para me praticar, para me beber. Muitas coisas. E às vezes a gente perde tudo por uma. Adão e Eva tinham um jardim de frutos maravilhosos, e por um perderam tudo. Tem muitas pessoas que às vezes estão assim na vida, por uma coisa que não vale nada, uma coisa que não leva a nada, está pegado àquilo, quebrou princípios, está com uma brecha enorme na vida, está desagradando a Deus, está perdendo o paraíso celestial a cada dia, está arruinando a sua vida. E nós temos que estar atento, acordar, porque não tem mais o que fazer agora a não ser andar com Jesus, não tem mais o que fazer agora a não ser obedecer a palavra, não tem mais o que fazer agora a não ser temente, obediente, santo, fiel. E as tentações e as lutas, pelejas que levar, só vai servir para me crescer, fortalecer, conhecer mais a Deus, agradar mais a Deus, aleluia, ficar firmado nos princípios da palavra que Deus tem para a minha vida, e viver esta vida vitoriosa em Deus, em Cristo. Amém, amados? E é nos dado a oportunidade, a liberdade, o privilégio de fazer, de pensar. E é por isso, irmãos, que nós vamos ser, vamos viver, vai acontecer na nossa vida aquilo que nós estamos praticando. Por isso que é importante a gente sondar o coração da gente. Se você está firmado numa mágoa, num ódio, quantas pessoas que você olha para o rosto delas, você vê que exala ódio, mágoa, aquelas coisas terríveis. A pessoa tem atitude que até todo mundo percebe que, nossa, essa pessoa odeia aquela outra pessoa, odeia aquilo, Então a gente vê assim que, como que eu vou servir a Deus assim? Como que eu vou estar firmado nos propósitos com Deus dessa maneira? Na nossa caminhada, no nosso dia a dia, E a gente precisa muito entender, a gente precisa muito voltar, precisa muito pôr o mar, amém, irmãos? Amém, igreja? Dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no relacionamento com os irmãos, com as pessoas, a família, a gente precisa muito da graça de Deus, voltar aos princípios. Quanta coisa, Você pode ver que o princípio, o início de muitas coisas é maravilhoso, é tudo muito lindo. O princípio de muitas coisas na vida das pessoas é tudo muito lindo, tudo maravilhoso, mas você vê depois o processo, como vai sendo, o que vai acontecendo, o que vai passando. Vem a hora da prova, vem a hora da luta, da tentação, vem a hora da renúncia, da abnegação, vem a hora de ter que obedecer de verdade, temer de verdade, guardar a palavra de verdade, praticar a palavra, obedecer a Deus, e não ceder, e não ceder, e não desobedecer, e não fugir dos princípios. E quando a gente foge, gera brecha. Irmãos, está se travando nesse mundo que nós estamos vivendo, muitas pessoas não estão percebendo, mas está se travando uma batalha muito grande. Satanás está lutando muito, com muitas forças, e muitas pessoas, até crentes, não estão percebendo a maneira com que ele está lutando, porque a única coisa que ele pode fazer, sabe o que é? É nos matar, nos levar para o inferno. E como eu falei, Deus trabalha de maneira tão simples, são coisas tão insignificantes, que tem hora que a gente não liga, a gente não dá, a gente não consegue ter aquele temor que precisa.
Hoje você vê hoje o mundo que nós estamos indo para ele, né? Pessoas achando que Deus é amor, pode tudo. Eu estou tendo relação fora do casamento, eu estou na fornicação, estou no adultério, está no homossexualismo, está no pecado, mas porque eu estou amando, é amor, o amor da carne. Eles estão no amor da carne, o amor da carne já levou à morte, já era, né? O amor de Deus é diferente, o temor a Deus é diferente. Quem está no Espírito tem nojo do pecado, mas quem não está no Espírito cede ao pecado e acaba amando o pecado, se deliciando com o pecado e até distorcendo a palavra de Deus, para poder querer justificar os seus pecados. Hoje Deus nos dá essa oportunidade de estarmos aqui, né? De voltar a princípios de temor, de obediência, de oração. Eu orava tanto, não oro mais. Eu jejuava tanto, não jejuo mais. Eu lia tanto a Bíblia, não leio mais. Saiu dos princípios importantes. Estou alimentando de uma coisa só que está me matando. E eu tenho muitas coisas que eu posso alimentar e que vai me fazer tão bem, que vai alegrar minha alma, vai alegrar Deus, vai me levar à salvação, à vida eterna. Deus trouxe nós hoje aqui nessa noite, Deus nos coloca aqui nessa noite, nos chamando para voltar aos princípios, para aprumar em áreas da nossa vida, para renovar a aliança com Deus, para abrir os olhos espirituais, os ouvidos e ver, né, que áreas, onde, qual situação, qual área da nossa vida nós estamos precisando voltar a esses princípios e dar valor e enxergar e buscar e acreditar e abraçar. Amém, amados? Adão e Eva tirou, roubou, destruiu, matou tudo, mas Jesus trouxe vida a todos. Vida no Espírito. Quem tem o Espírito de Deus aí, diga amém. Diga: eu tenho vida, porque eu vivo no Espírito de Deus. Aleluias. Nós vivemos no Espírito de Deus. Nos alegramos. Então muitas vezes a gente fica colocando culpa, né, irmãos? Tentando justificar. O diabo é muito sujo, indecente. Ele trabalha sorrateiramente, mentiroso. Quantas coisas nós queremos colocar culpa? É por isso, por causa daquele, eu vi isso, alguém agiu assim, alguém pensou assim, fez isso para mim. Imagina que isso vai resolver alguma coisa para a nossa salvação, do nosso relacionamento com Deus, para a nossa vida espiritual. Isso aí só tem que servir para nós entender. Olha, tem uma situação que eu estou vendo, estou encarando, lá eu não vou cair, não vou ser igual àquela pessoa, não vou entrar na dela. O que o diabo usar para tentar contra a minha vida não vai fazer efeito, porque eu tenho um princípio estabelecido por Deus, estou firmado dele e não vou mudar. Não vou abrir mão, não vou dar ouvido à voz da carne do diabo, da minha fraqueza. Não vou ficar mais firmado nesse ponto fraco da minha vida, que é um só e está me matando, enquanto que eu tenho milhões e milhões para alimentar e me alegrar e viver a felicidade da minha vida. Irmãos, uma coisa que destrói o ser humano, é uma coisa muito perigosa, é o orgulho. O orgulho é algo terrível. A gente tem que orar todo dia, né? Você vê, foi o pecado, o primeiro pecado do diabo lá no céu, se tornou orgulhoso, né? Lúcifer se tornou orgulhoso. Muitas vezes a gente não aceita a palavra, o diabo não consegue deixar a gente se dobrar diante da palavra, praticar a palavra, receber a palavra, aceitar uma mudança por causa do orgulho. O diabo coloca na mente da pessoa, no pensamento: você vai deixar alguém perceber e notar que você mudou, que você cedeu, que você se dobrou? Que isso? Você é poderoso, você é o tal, você é forte, você né? Então você tem que ser mesmo você. Sem Jesus nós não somos nada.
Amém, amados? Amém, igreja? Sem Ele nós não somos nada e não podemos fazer nada, de jeito nenhum. Quando as pessoas vivem assim na sua vida, não vou ceder, não vou mudar, não vou abrir mão, eu estou endurecido, eu estou firmado agora em outro princípio, o princípio do orgulho, do ressentimento, da mágoa, da minha carne, e está morrendo a cada dia. E tem hora que quer colocar a culpa em alguém. Não funciona com Deus, não funciona. Deus tem um princípio, Deus tem algo estabelecido, Deus tem um chamado, Deus tem um propósito, Deus tem algo para a vida de cada um de nós. Fala comigo: Deus me trouxe hoje aqui e Ele está me chamando, Ele está me despertando para os princípios das suas coisas, da sua verdade. Amém, amados? Se Eva ficasse firme naquele princípio, temente, obediente, não seria enganada. Cuidado para não chegar no ponto de ser enganado, ludibriado. Cuidado para o orgulho não estar tão aflorado, de não aceitar a palavra de Deus, de não querer mudar, de não querer obedecer. E aquele que vive em desobediência a Deus está debaixo de maldição. Obediência traz bênção, desobediência traz maldição. A palavra de Deus em Deuteronômio fala claramente, né? Deus te trouxe hoje aqui, talvez para retroceder a uma dimensão muito especial na sua vida, de princípios com Deus, e Ele vai te levantar e a obra dele vai continuar. Seja na vida do seu esposo, seu filho, seja na sua vida, na sua família. Quantas pessoas estão vivendo os princípios de Deus quebrados na vida, no mundo, com brecha, com pecado, desobediência, orgulhoso, rebelde, querendo só as bênçãos de Deus e nunca querendo mudança. Satanás também ele trabalha nessa área, cegando as pessoas desse mundo de uma forma terrível. As pessoas querendo só bênção, querendo servir a Deus porque é abençoado, querendo buscar a Deus porque é abençoado, querendo buscar a Deus porque Ele dá tudo, Ele faz tudo. E o tudo de Deus não é aqui para nós, porque não somos desse mundo. O tudo de Deus está fora dessa dimensão terrena, está numa dimensão gloriosa, tremenda, celestial. E Ele está me preparando, me moldando, e te preparando e te moldando para chegar nesse lugar. Amém, amados? Então muitas vezes a gente quer botar a culpa, não funcionou, né? Adão pôs a culpa na Eva, a Eva pôs a culpa na serpente, mas quando chegou a hora de Deus lidar com a situação, foi tratado. Você vai sofrer isso, você vai sofrer aquilo, você vai sofrer aquilo. Sempre que eu falo dessa palavra, eu lembro, já contei, né, para os irmãos da igreja, tem alguém que nunca ouviu, né? Um homem muito rico, ele tinha um local, uma fazenda muito grande, tinha um trabalhador para ele cortando madeira, que ele batia o machado e ele falava: Adão, Adão, com muita raiva, Adão. Aí o patrão falou assim: por que você bate o machado e fala Adão? Por culpa dele eu estou aqui suando, sofrendo desse jeito. Aí o homem foi embora, pensou um pouco, pensou assim: olha, que ele estava lá falando que o Adão estava sofrendo por causa do Adão, que a culpa é dele. Você não vai sofrer mais. Arrumou um lugar lindo, um paraíso, um lugar maravilhoso, pôs ele lá. Você vai ter tudo agora, não precisa trabalhar, não precisa fazer nada. Você vai ter tudo aqui. Pôs lá em cima da mesa uma caixa bem chamativa, que chama bem a atenção dele. Falou assim: ó, só tem uma coisa, você vai ficar aqui no paraíso, não precisa fazer nada, trabalhar, nada, nada. Essa caixa aqui tem algo muito especial dentro dela, você nunca abre ela. Aí passou 1 ano, 2 anos, o homem lá, daqui a pouco ele não tinha mais nada que fazer da vida, né? Só numa boa.
Começou a olhar para a caixa. O que será que tem dentro daquela caixa? O que será que está lá? O que será que tem lá? O que ele falou que eu não posso abrir, não posso ver? Aí um dia ele vai e abre a caixa. Tinha um bilhete para ele lá dentro da caixa. Você também é outro Adão, desobediente, rebelde. Pode sair do paraíso. Como diz, fez a mesma coisa, né, irmão? Quando a gente parte de princípios assim, a gente vê assim, a importância, sabe do quê? De temer a Deus, de amar a Deus, de confiar em Deus, de guardar a palavra dele no coração. Porque todo mundo está sujeito, todo mundo enfrenta uma área, uma situação. Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso, o Senhor nos ama, amém? E Ele cuida de nós. Então, amados, né? O que tem ocupado nosso coração, nossa mente, no que nós temos pensado, do que nós temos alimentado. Do lado glorioso em Jesus tem muito, do outro também tem, mas muitas vezes estabelecido um princípio: obediência. E também a desobediência, né? Elas vão andando junto, uma se opõe à outra. Então hoje eu quero chamar para a gente orar, para a gente prumar, voltar aos princípios da obediência, da fé, da santidade, do temor, do amor. Escolher o que é tudo e nunca vai acabar. E tem muito para a gente viver. E vigiar e ser zeloso daquilo, uma só coisa, né? Uma só. Um dia uma pessoa veio conversar e falou: pastor, tem uma coisa na minha vida que vai fazer eu perder a salvação, eu não aguento mais. Tem uma coisa na minha vida que eu tenho certeza que vai fazer eu perder a salvação, eu não aguento mais. O que eu faço? Estou precisando de ajuda. Eu falei: você está bem, vou te ajudar. Só que tem uma coisa, você vai ter que tomar uma decisão firme. Você vai ter que tomar uma decisão, e essa decisão é morrer para isso. Morrer, tomar a decisão de morrer. Se não morrer, não adianta. Foi isso que Jesus fez por nós naquela cruz. Não falou isso: eu posso orar para você. Deus trabalha de maneira diferente, né, irmãos? Tem gente que não consegue entender, não consegue alcançar por causa disso, né? Tem coisa que fala assim: oh Deus, me ajuda a não ser assim, a não fazer assim, a não viver assim. Às vezes você ora, mas sabe qual que é a ajuda de Deus? Às vezes é você ser mais ainda do que você é. Sabe para quê? Para você acordar e tomar decisão. Não você. Eu enxerguei, agora estou vendo o patamar, o âmbito agora da situação, do grau. E não é dizer: eu não aguento, eu não posso, não tem jeito, piorou, vou desistir, vou morrer. Não. Morre para a situação. Seja firme. E quando a gente toma essa decisão, Deus entra com a provisão, Ele entra com a graça, Ele capacita. Quando decidimos por princípios que agradam a Deus, tomamos, voltamos a esses princípios e abraçamos mesmo, e colocamos nosso coração ali e voltamos, Deus é fiel. Ele está com a gente, amém, amados? Ele está com a gente. O próprio Jesus, né? O próprio Jesus, quando ele foi tentado, passou pelas provas, resistiu, suportou, até que o diabo o deixou. Quando vem do céu os anjos e serve Jesus, né? Você pensou o anjo ali com aquela bandeja, com aquela água fresquinha, aquele pãozinho, um peixe, umas coisas que devia estar até cheiroso, né? Ô Jesus, dá um pouquinho aí. Jesus deu muito mais que um pouquinho, Ele deu tudo por mim e por você. Amém, amados? Quem entendeu, diga amém.